Primeiro, ó, a fenda da ponte Rio-Niterói é uma junta de dilatação, diz a CCR. Isso foi uma matéria, tá? Os caras falaram lá que, de acordo com a CCR, o trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros com cerca de 13 centímetros de abertura. Ou seja, se nós considerarmos uma ponte dessa como uma barra, uma linha reta, tá? Ele vai dizer para a gente que ela tem uma barra de 400 metros de comprimento, com possibilidade de aumentar o tamanho dela de no máximo 13 centímetros. Então a gente estaria vendo uma situação assim. Vamos exagerar o formato da nossa pista, tá? Ela tem 400 metros de comprimento e só é permitido a ela aumentar um pouquinho, aumentar o equivalente a 13 centímetros. O que isso está mostrando para a gente é que, por mais que o objeto seja grande, a dilatação tem que ser pequena, tá? Eu estou extrapolando aqui o formato da nossa ponte para ser uma barra, para facilitar a nossa visualização. O certo seria o quê? Essa placa ela deveria também aumentar a largura e aumentar também a espessura dessa placa. Só que para pensar, se aumenta a largura, ela não vai bater em nada, não seria problema para a gente. Se ela aumenta a espessura, também não seria problema para a gente, ela não ia afetar nada, tá? Ela só vai ficar mais alta, mais gordinha a pista. O problema todo é quando ela aumenta assim de tamanho, e é onde ela tem o maior tamanho, é onde mora o perigo, porque a dilatação vai ser maior, ela pode se chocar com a placa da frente. Se ela se choca, é como se você fizesse uma pista se sobrepor na outra. Vocês não já estudaram em geografia sobre as placas tectônicas? O que acontece quando uma placa tectônica se choca com a outra, ou até se sobrepõe a outra? Você muda o relevo, você causa terremoto, você faz um monte de coisa. Então aqui a gente poderia mudar o relevo da pista. Vamos pegar no menor dos problemas. Faria um carocinho ali. Um carro passando com esse carocinho, se esse carocinho ficar bicudo, pode estourar o pneu do carro que perde o controle. Ou tu pode criar uma rampinha e pular o carro ali e perder o controle. Não é Velozes e Furiosos essa situação. Então o que a gente vai fazer aqui? Calcular a dilatação que a gente tem para esse comprimento, já foi dado essas duas informações. Foi dado aqui o alfa, que é a característica do concreto da pista. Ele dá essa informação aqui. Ele pede, determine a variação necessária para a temperatura em que as duas placas, as duas bordas se encostem. Seria o nosso máximo, né? 13 centímetros é o máximo que elas podem variar. Se a temperatura do lugar variar mais do que isso, é recomendado o quê? Que você afaste mais essas placas. Só que aí começa a ficar perigoso, né? Se você afasta demais, cria um buraco ali, o cara pode bater o pneu naquele buraco e arrumar outro problema. Então você tem que ter um limite para a parada, né? Então o que a gente vai fazer aqui é usar a nossa fórmula para dilatação linear. Eu quero calcular ali a temperatura. Vou pedir só para vocês confirmarem aqui uma coisa para mim. As unidades estão corretas? Se eu tenho alfa, está aqui ó, em graus Celsius a menos 1, significa que a temperatura que eu vou encontrar vai estar em graus Celsius. Tranquilo, isso não é problema para a gente. Não tem necessidade de estar no sistema internacional. Mas olha esses dois aqui. Ó. Se eu estou calculando um comprimento inicial em metro e a variação final está em centímetros, eles não estão na mesma unidade, é melhor eu converter um ou outro. O conselho que eu dou para vocês é converta sempre para a menor unidade. Porque está vendo aqui, eu estou usando uma notação científica de um número muito pequenininho. Se eu converter isso daqui para centímetros, eu vou ficar com um número muito grande que quando eu tiver que resolver o cálculo entre eles, talvez ele simplifique essa potência de base 10 que eu tenho aqui, tá? Então eu vou modificar aqui, ó, 400 metros, dá um total de 40 mil centímetros. E 40 mil centímetros a gente pode escrever em notação científica. São 4 zeros, eu vou escrever como 4 vezes 10 elevado a quarta centímetros. Tá? Então eu arrumei um jeito de botar aqui em potência de base 10, e isso é uma coisa que a gente usa demais nessa matéria.
Tá? Então, ó, a dilatação aqui está em centímetros, 13. L0, a gente vai usar aqui, ó, 4 vezes 10 elevado à quarta centímetros, vezes o nosso alfa, a gente tem a informação aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 5, e o ΔT. Repara, agora só sobrou o ΔT ali mesmo, né, para a gente poder encontrar. Eu posso resolver esse cálculo aqui de um jeito bem fácil. Ó. Vou repetir o 13 igual. Vou resolver isso daqui como? Ó, números que não são a potência, eu posso botar eles logo para multiplicar. 4 vezes 1, 4. Agora, as duas potências, eu também posso multiplicar. 10 elevado à quarta vezes 10 elevado a menos 5, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma o expoente. Vou botar aqui em cima, ó, 4 mais o menos 5. Mais com menos a menos, não é isso? Então, 4 menos 5 é igual a menos 1. Vezes, ΔT. Agora eu posso pegar essa potência aqui, ó, pegar todo esse número aqui, né, e passar ele lá para o outro lado. Se eles estão multiplicando lá, vai passar tudo para cá, dividindo o 13. Certo? Entendeu? Agora, eu não vou mexer com a potência ainda, eu vou só dividir o 13 por 4. 13 dividido por 4 dá o quê? 3,25. Tá? 3,25. Essa potência aqui está na parte de baixo da fração. Vocês lembram quando a gente trocava a posição da potência, né? Tá dentro da fração? Se ela está no denominador e for para o numerador, eu só troco o sinalzinho do expoente. Vai virar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1. Isso tudo é igual à minha variação de temperatura. Esse 10 elevado a 1 ali está só me atrapalhando. Eu não quero ver uma temperatura assim, né? A gente não olha no termômetro e fala 3,25 vezes 10 elevado a 1 graus Celsius. Pelo amor de Deus, né? Vamos simplificar. Se eu estou multiplicando 3,25 por 10, eu estou falando de 32,5 graus Celsius de temperatura. Nosso ΔT, nossa variação máxima de temperatura é de 32,5 graus Celsius. Tá? Aí número quebrado, mas não tem problema. Porque assim, 32,5 graus Celsius, ele está te falando que se você começar o dia com 10 graus Celsius de temperatura, o mais frio possível que chegaria aqui no Rio de Janeiro, vou botar esse exemplo, o máximo de temperatura que pode chegar lá naquela situação é de 10 mais 32, 42,5 graus Celsius. Você está chegando no limite de temperatura que a gente tem aqui mesmo no Rio de Janeiro, no máximo. A gente não passa muita coisa disso. E 10 graus Celsius, aqui no Rio de Janeiro, onde fica quente, não chega a 10 graus Celsius de jeito nenhum. Na ponte Rio-Niterói a gente deve ter uma variação entre 15 e 40, 40 e pouco. Então essa medida aqui, ela acaba ficando quase que no limite mesmo. Mas foi algo projetado, calculado para que não desse zero, que não desse problema. Sempre que eles estão falando sobre uma ponte, você agora uma noção linear. Aí depende se ele está falando só da variação do comprimento da ponte. Nesse caso foi o que ele pediu, para a gente calcular só a variação do comprimento da ponte. Mas ele pode estar pedindo para a gente calcular isso daqui como uma placa, como uma superfície retangular. E aí calcular a área da placa. Aí depende do que ele está pedindo sobre o que está acontecendo com a dilatação. Se estiver sendo importante a largura dessa placa também, aí a gente leva em consideração a largura e calcula a superficial. Tá? Mas aí só depende do que ele te perguntou. Nesse caso, como ele quis um negócio simples, a gente faz só da linear. Tá?